Cara, tá assim, faz um tempinho que a gente já não grava, eu acho que uns 2 meses. E um episódio sobre FDIC. Trouxemos aqui o Ademir, que ele vai falar um pouquinho. Isso é muito voltado para os nossos gerentes hoje, para eles aprenderem um pouquinho sobre os contratos e essas novidades que a gente precisa implementar, que eu tenho certeza que no futuro vai ter. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Alexandre, você é o host aqui. E quem por acaso deu uma olhada aí nesse podcast que não seja nosso funcionário, bem-vindo, você está conhecendo a MCM, que é uma empresa de montagem industrial. A gente faz desde da civil e hoje fabricação e hoje até fabricação de painel eletrocentro. A gente tem uma fábrica também. Bom, e se você tiver uma necessidade de resolver uma solução totalmente verticalizada com uma empresa só, a gente, na indústria, né, a gente pode te ajudar. Mas hoje a gente vai falar do FDIC com o Ademir. Ademir, eu queria que você falasse de você, né, se apresentasse, falasse da TUV. Eu sou Ademir Gonçalves Júnior, sou gerente de projetos e de contratos, tenho formação de engenharia mecânica. Comecei fora da indústria de montagem e construção e entrei nesse mundo, na verdade, com a parceira de vocês, a Monte Calma. E foi? Exatamente. Coincidência. Né? E estou nesse meio já faz quase 20 anos. Né? Agora eu estou trabalhando como gerente de contratos pela TUV Highland. A TUV Highland é uma empresa centenária alemã que trabalha com certificação de produtos, equipamentos e gestão de obras. Né? Aqui no Brasil, nós somos uma das maiores players de gestão de obras do mercado. A gente está com em torno de 70 projetos no Brasil todo, com faturamento aí em torno de 150 milhões de reais ano com gestão de projetos. E o projeto que eu estou é um projeto muito importante, não só para o Brasil, para o Estado, aqui para a região. A gente está gerenciando a construção de um terminal de containers da PM Terminals no Porto de Suape. Esse vai ser o primeiro terminal totalmente eletrizado, que não tem equipamentos com diesel, né? Todos os equipamentos são à base de eletricidade, da América Latina. Então ele vai ser um marco para a economia do estado, vai ajudar toda a região, o país, mas ele também tem um marco de inovação na área portuária aqui em toda a região da América Latina. Caramba, quer dizer que aqui em Recife a gente vai ter um dos portos mais modernos que o país tem. Exatamente, não só que o país tem, que a América Latina. Caramba, que projeto fantástico aí, cara, que legal. E ele está sendo tocado com o modelo do contrato FDIC. Exatamente. Cara, me fala, por que escolheram o FDIC para esse contrato? E fala um pouquinho o que é o famoso FDIC aí. Ok. O contrato FDIC, ele é um contrato que foi desenvolvido por na verdade, a FDIC é uma federação, a Federação Internacional de Engenheiros Consultores, baseado na Suíça. E eles desenvolveram esses padrões de contrato para projetos multinacionais no globo todo. E o FDIC é antigo também, né? O FDIC ele tem mais de 100 anos. 100 anos. Mais de 100 anos. E eles vão atualizando, né, de tempo em tempo. E hoje a gente trabalha com a versão dos contratos de 1999 ou 2017, que foi a última atualização. Então, dependendo do cliente, você escolhe uma versão ou outra. Né? E qual que é a diferença dos contratos que a gente trabalha no Brasil e do FDIC? Por que escolhem esses contratos? Porque ele tem um padrão de alocação de riscos que é igual em qualquer lugar do mundo. Ele tem um padrão de nomenclatura, de cláusulas, de termos. Então, qualquer lugar que você vai construir, seja no Brasil, na América Latina, na África, no Oriente Médio, você trabalha sempre com os mesmos termos, com os mesmos alocação de riscos entre o proprietário e o construtor da mesma maneira. Aí ele tem uma governança muito clara. Então você tem uma conformidade internacional, independente do país que você está trabalhando. Então o pessoal está vindo de fora, é natural que eles queiram um padrão internacional que
o pessoal de fora também tenda a operacionalizar, né? Exatamente, né? A PM Terminals é uma empresa da Dinamarca, né? Com a sede na Holanda, e ela tem portos no mundo todo, cerca de 60 portos. Eles constroem portos no mundo todo, então eles usam o mesmo padrão de contratação no mundo todo, né? Pô, que E legal. assim, e aqui no Brasil, em geral, quando você tem financiamento internacional, você acaba usando o contrato FDIC também. Como você comentou, né, para os gerentes de projetos estarem antenados, saber o que está por vir. Por exemplo, você pega a UNILA, que é a Universidade da América Latina em Foz do Iguaçu, ela é financiada, tem parte de dinheiro que é da ONU, é o UNOPS que financia. Então lá é um contrato FDIC. Então você Os tem... bancos internacionais também têm essa preferência de usar esse modelo. Exatamente, né? Quando você trabalha no o World Bank ou o ONU, em geral financiamento internacional, né? Ou de organismos multinacionais ou de bancos, eles preferem um contrato FDIC. A primeira coisa que me chamou a atenção nos contratos FDIC foi as cores. Red, yellow, white, green, tal. Tu podia explicar pra gente como é que funciona esse padrão de cores do Certo. contrato? Na verdade, assim, cada tipo de contrato ele tem um nome e existiu criaram uma convenção de cores que tem já muitas décadas que facilita, né? Em vez de você falar o nome inteiro no contrato, você fala o tipo de cor e você já sabe do que se trata. A gente tem os 4 que são mais tradicionais e conhecidos. A gente tem o livro branco, que é o White Book, que ele trata de contratos de consultoria. Então, por exemplo, hoje o meu contrato ele é regido, eu faço a gestão dessa obra, atuo como engenheiro. A TUV, quando eu falo eu, é a TUV com o nosso parceiro, que é a Moffat Nickel. A gente atua como engenheiro nesses contratos. E o nosso contrato também é um FDIC, que é um contrato White Book, que é de engenharia consultiva. Aí a gente tem 3 outros contratos principais, né? O Red Book, que é o tipo de contrato padrão que a gente conhece, em que o proprietário ele contrata a engenharia, ele faz a engenharia e daí ele lança no mercado, faz um pedido de proposta para a construção e as construtoras vão construir. Esse é aquele design bid build que a gente escuta muito no mercado, o pessoal falando. É o meio que padrão, né? Design, bid, build, é o que você... E onde o proprietário, o contratante, ele assume todos os riscos do projeto. Então, se tiver da engenharia, quando separar o projeto de engenharia, assume todos os riscos da engenharia. Então, se tem alguma alteração, algum problema no escopo, algum projeto que não está bem especificado, interferências, a responsabilidade e o risco é todo do contratante, né? Depois a gente tem um intermediário, que é o Yellow Book, que é o Design Build, em que a construtora, a contratada, é responsável pela engenharia. Então, ela faz o projeto e constrói. Mas, Ademir, essa engenharia já é aquela engenharia que ela pega para detalhar, ou a construtora ela já entra lá na frente, no conceitual? Ela entrega um conceitual, tá? Ela tem o contratante entrega o conceitual para a contratada. A contratante, né? Ela já tem o conceitual e ela entrega os requisitos em inglês fala que é o employer requirements, né? São os requisitos da contratante. Ela não parte totalmente do zero, né? A contratada, a empreiteira, para fazer o projeto, então ela já tem o conceitual e ela tem todos os requerimentos. Por exemplo, você vai colocar requerimentos de performance de um prédio, performance acústica, de conforto térmico, um exemplo, né? E ela cita nesses requerimentos que normas que ela quer que seja seguido. Entendi. E a contratada vai seguir esses requerimentos e o projeto conceitual, né? Por exemplo, eu vou falar assim, eu vou fazer um prédio comercial para uma população de 500 pessoas e tem que ter uma
uma cozinha industrial para atender essa população de 500 pessoas. E tem que ter um conforto térmico no prédio de 22 graus. Passa os parâmetros. Passa os parâmetros. Parâmetros, então o projeto base seria o layout. Um layout. Passa o layout e o resto é contigo. Exatamente, Entendi. o resto é contigo. Nesse Yellow Book, os riscos são mais divididos. Né? Tem mais risco já com a contratada, porque a engenharia é dela. Né? Mas ainda assim, riscos que a gente no Brasil chama, por exemplo, vícios ocultos, no FDIC, que são unforeseeable errors, ou problemas que a gente tem de terreno, tem um prazo para a contratada identificar, e esse risco fica com a contratante. Né? E o terceiro, que é o Silver Book, que é o EPC. Né? Muitas vezes a pessoa começa a estudar FDIC e acha que o Yellow Book é um EPC. Porque fala, você faz o projeto, então é EPC. Não, ainda não é. Né? O Design Build ele tem os riscos mais compartilhados ali. O Silver Book, que é realmente o mais próximo do EPC, aí sim, quase todos, você está passando todos os riscos para o EPCista, né? Mas você perde muito o controle, né? O cliente ele passa mais o controle da obra pro EPCista. Inclusive no Red, no Yellow Book, você tem a figura do engenheiro, que é a empresa que vai fazer a gestão desse contrato. No Silver Book você não precisa ter a figura do engenheiro. Isso eu não sabia. Você faz o EPCista que faz todo o controle do projeto. Eu li a primeira vez o Red. Quando eu li a primeira vez o Red Book, a primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente o engenheiro. Porque nos contratos que a gente tem normais, assim, de grandes empresas que a gente percebe isso, não existe essa figura. Não existe. Então você estava anos trabalhando com os contratos, né, comuns de mercado que a gente vê aí. Não existia aquela figura. Então quando caramba, eles botaram dentro do contrato a figura do engenheiro com responsabilidades. Aí eu queria que tu explicasse sobre essa figura que aparece, que é um negócio muito diferente. O engenheiro, né, nos contratos FDIC, às vezes o pessoal confunde também com uma fiscalizadora, que é comum aqui no Brasil. Mas ele tem um papel bem mais... Inclusive, o engenheiro é nomeado pelo contratante, né? O engenheiro é nomeado pelo contratante, mas ele tem um papel mais amplo e com mais autonomia do que uma fiscalizadora. Né? O engenheiro, ele pode ser num projeto pequeno, pode ser um engenheiro realmente, pode ser uma pessoa, se for um projeto pequeno. E a contratante, inclusive, ela pode nomear um funcionário dela como esse engenheiro. Só que esse engenheiro ele tem responsabilidades muito claras e autonomia de tomar decisões sobre o projeto. Né? São determinações, a gente tem determinations no FDIC em inglês, em que, por exemplo, você é uma contratada e por alguma razão, por exemplo, você acredita que você foi prejudicado por chuva. Tá? Choveu muito mais que o normal, do que a média dos últimos 20, 50 anos. E você faz um pleito, faz um claim sobre isso e apresenta para o engenheiro. Né? O engenheiro, no FDIC, ele tem autonomia de analisar esse pleito e dar um parecer e determinar. Contratante, você vai dar extensão de prazo e você vai pagar esse adicional por causa, por exemplo, dessa chuva extra. Ele tem essa autonomia de fazer. A contratante pode não aceitar. Aí tem outros caminhos no FDIC para ela contestar isso. Mas esse engenheiro, ele tem essa autonomia de fazer essa determinação, tanto para o contratante quanto para a contratada. É uma coisa que normalmente a fiscalizadora aqui no Brasil, ele acaba atuando somente como um representante da contratante e ele não faz isso. Então o engenheiro do FDIC, ele não é só um representante do contratante. Eu gosto de falar que eu trabalho, por exemplo, com 2 chapéus. Né? Tem uma hora que eu boto o chapéu do contratante, de representante do contratante, quando eu vou fazer aprovar uma medição,
Eu vou receber relatórios de inspeção, eu estou com o chapéu de representante da contratante. A percepção que eu tenho é que tem que ser neutro. Assim, o modelo busca que o engenheiro nomeado, mesmo sendo nomeado pelo contratante, ele tenha que ter um comportamento neutro dentro exatamente, do né? projeto. E aí, pode ter decisões que desagradam um ou desagradam o outro. Essa é a dificuldade do nosso trabalho. E aí eu acho legal o arranjo, por quê? Porque você tem um modelo. Deve ser lá o Red ou Yellow, né? A gente tem um contrato Red Book e 2 Yellow Books. Pronto, vamos lá. Então, tem lá um contrato Red com a contratada. Mas o engenheiro nomeado pelo contratante é regido por um modelo do White. Isso. Então tem uma amarração aí para proteger o engenheiro de uma certa forma, né? Não é assim, contratante não gostou de uma decisão do engenheiro, eu vou tirar ele. Não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Não é tão fácil. É claro, é uma relação comercial, ele pode tirar, mas... Tem penalidades. Tem penalidades também, tem todos os custos, né, envolvidos, porque pelo FDIC ele vai ter que colocar outro engenheiro também, né? Então, mas tem essa... A gente tem que ter as nossas soft skills muito bons, porque o cliente, a gente tem que tratar com isso, né? O cliente, a contratante tem que entender que a gente está atuando pelo contrato e com neutralidade, e nem sempre vai agradar, não é o que ele gostaria de ouvir quando a gente toma alguma decisão. Porque às vezes a gente entra naquela emoção de não querer perder, né? E quando às vezes chega uma decisão técnica, né? A gente tá olhando de um aspecto técnico muito isso. Técnico das normas que a gente tem, dos padrões que a gente tem. Inclusive a gente se conheceu na ACE, né? Isso, exatamente. Que tem uma penca lá, mais de 130 boas práticas. Isso. Então você aplica aquelas boas práticas internacionais e chega numa conclusão técnica, fundamentada, que não agrada uma parte, né? Você não quer. E eu acho que isso é uma coisa legal, porque vai te guiando para resolver um conflito sem tanto machucado. Eu queria que tu falasse sobre por que essa boa prática da gente ter um contrato FDIC, tem a nomeação do engenheiro, o engenheiro ser nomeado e regulado por um outro contrato, White e tal, por que isso traz às vezes menos dano para a obra e para o relacionamento das empresas? A figura do engenheiro, né, por agir de maneira neutra, ela tem, e é importante também que ele haja, né, sempre muito, como você disse, muito tecnicamente. Então toda a comunicação que a gente trabalha, ela é muito técnica e sempre puxando cláusula de contrato, de especificação, de requerimento, de normas, para não haver nenhuma discussão sobre essas decisões, né? Então não tem uma... a coisa que eu aprendi em obra, tem muita querência, né? A gente não trabalha com querência, né? A gente trabalha com... Eu quero que a obra acabe em um mês. A gente trabalha com análises pautadas em fatos, em dados, né? O exemplo, né, que falou assim, quero que a data acabe tal data. Chega uma hora que isso não é mais possível. Então a gente tem que chegar numa negociação de, tá bom, já aconteceu, o risco, por exemplo, já se realizou, por exemplo, vai atrasar. Como que vai ser resolvido agora? Quais parâmetros do contrato, como é que a gente aplica, o que é que a gente pode negociar. Se vai ter multa ou não, se vai ser pago uma extensão de prazo ou não. E tudo isso tem, né, no FDIC, ele já prevê tudo isso, né, como negociar. Então não tem muita margem para uma discussão.
né? Porque todos os parâmetros, desde o início, eles são conhecidos por todas as partes. Fora da racionalidade, né? Exatamente. Porque às vezes a gente tá na obra, a gente vê que tem uns mergulhos que ambos, né, dão na irracionalidade que vira um negócio assim. Isso é toda obra a gente tem, enfim, né? Faz parte, né? Por isso que não adianta ser só uma pessoa extremamente técnica, né? Tem que ter muita habilidade de negociação, de comunicação, para às vezes quando entra numa discussão dessa irracional, você conseguir fazer o pessoal afastar um pouco, olhar de longe, entender, né? Voltar para a terra ali, né? Para o racional. E isso não é só na habilidade técnica, né? É muito soft skill que a gente tem que ter para lidar com essas negociações e com esses conflitos. Cara, legal, legal. Então, aí eu queria que tu falasse também sobre a escalada do conflito, porque a gente estava conversando até mais cedo, você tem o engenheiro como primeira linha de defesa para evitar um conflito e racionalizar a conversa. Isso. Não deu certo, pronto. O engenheiro não conseguiu. E agora? Então, se o engenheiro fazendo uma determinação e uma das partes não concordar, né, a gente vai para o que chama de DAB, se for no FDIC 1999, que é Dispute Adjudication Board. E a partir de 2017 ele virou DAB, que é Dispute Avoidance and Adjudication Board. Eles já colocaram um A a mais, que é para evitar o conflito, né? Mas a ideia sempre do FDIC ter essas camadas é para evitar o conflito, né? Então o engenheiro fez uma determinação. Por exemplo, você, a contratada, não aceitou. Aí você diz que não aceita e aí se chama esse DAB. O que é o DAB? Mas também não aceita, não. O cara tem que fundamentar. Ele tem que fundamentar, né? E no FDIC ele tem que fundamentar, ele manda uma carta citando a cláusula que ele não aceita, cita a razão, né? E pede que esse board, que esse comitê, né? Entre em ação para analisar o caso, né? O DAB, ele é um board que ele pode ser, na verdade a gente fala que é um board, mas pode ser uma pessoa, depende do que as cláusulas particulares do FDIC, que entre o contratante e a contratada eles determinam. Pode ser uma pessoa, pode ser duas, pode ser três. Tá? O mais normal é que a contratante escolha um representante, a contratada o outro e o engenheiro um terceiro. E esses três se juntam, elegem um presidente no DAB. E em FDIC 1999 ele é chamado de acordo com a necessidade, esse board, né? Então tem um caso agora que a gente não está concordando, aí chama essas pessoas, eles vão analisar. O Ademir, elas são nomeadas previamente, né? No 1999 ela não precisa ser nomeada previamente, tá? Você tem um conflito, daí você nomeia as pessoas. Certo. Tá? O 17 ele já colocou que você nomeia no começo, né? E elas ficam ao longo, porque como é para evitar o conflito, elas meio que vão acompanhando e você faz reuniões, por exemplo, trimestrais ou mensais, você vai acompanhando, esse board já vai acompanhando o contrato, né? Se você não está no 2017, que já obriga isso, você pode fazer uma maneira particular também, um board que se reúne mensalmente ou trimestralmente para evitar esses conflitos, né? Mas no 1999 você chama de acordo com a necessidade, porque tem um custo bem alto, tá? Aí você reduz um pouco os custos. Você está falando de um projeto de R$ 1 bilhão, o custo é pequeno, na verdade, acaba valendo a pena, né? E esse vai ter toda a defesa de um lado do outro. Essas pessoas que são especialistas na área vão fazer uma análise e vão tomar uma decisão. E as partes têm que acatar. Então é vinculante. Aí tem só que eles também, o FDIC ele prevê arbitragem internacional. Ele tem uma vinculação que eles têm que aceitar, mas se não tiver um aceite ainda, tem um mecanismo dele não aceitar e vai para a arbitragem. Só que a arbitragem custa anos para decidir. Aí já é uma briga feia. É uma briga muito feia, a gente tenta evitar todo o custo, né?
Se a gente não resolve no nível de engenheiro, vai no máximo no DAB. Mas eu tava vendo ali, a gente conversou. Você não precisa necessariamente ir para um board profissional de fora, né? Você pode fazer um board com os diretores, não é isso? Isso, né? O board, né, profissional, ele tem um custo realmente, em geral, muito elevado. Isso é o que você pode determinar em cláusulas particulares, né, do contrato, que você faz um board com pessoas da empresa, mas que de fora do contrato, de fora da obra, para retirar um pouco das paixões que você falou, das emoções, né? Então, por exemplo, a MCM está em um projeto junto com um cliente aqui um exemplo de um cliente que vocês têm hoje, da Vibra, né? Pega um diretor da Vibra, um diretor da MCM e vocês... E pode eleger um terceiro, por exemplo. Eleger vamos supor que tivesse Vibra, MCM e Tuve. Uhum. Podia pegar um diretor da MCM, um diretor da Vibra e um diretor da Tuve. E um diretor da Tuve, isso. Via de regra seria custo zero, vamos dizer assim. Exatamente. E você marca uma reunião, por exemplo, a cada 2, 3 meses, para discutir pontos que têm um impasse na obra. E são diretores que não estão no dia a dia da obra. Então você não pode pegar um gerente da obra ou um diretor de projeto. Em obras muito grandes, a gente às vezes tem um diretor de projeto. Você pega a pessoa de fora daquela obra específica para tirar essas paixões. Podia ser um CEO ou um grande lá. Um diretor executivo. Diretor executivo e tal. Uhum. Que aí, estamos com um problema. Queremos resolver isso aqui de forma racional, técnica. Chegou até esse ponto. Agora a gente precisa sentar aqui para que isso não prejudique a obra, né? Exatamente. Porque no final tá todo mundo no mesmo barco. Tá. Quer entregar a obra, quer começar a produzir, né? Nenhum contratante quer que a construtora tenha prejuízo. E a construtora não quer dar prejuízo para o contratante também. Bem. Então, mas às vezes na paixão da obra ali, o pessoal entra naquela espiral e esquece um pouco disso. Então, esquece. Né? Mas e a gente já viu, porque a gente já vê o que acontece no mercado de ter esses abandonos mesmo. E aí, veja, você como contratante não acha que vai ficar barato o negócio. Então é melhor. Sempre é melhor você sentar e alinhar as coisas. Talvez não vá conseguir, né? Se o negócio for... Se tiver uma má vontade do outro lado, não vai sair. Mas se os dois têm, vai chegar num consenso. Vai arrumar toda a situação para ficar mais barato para os dois, né? Exatamente. O bonito, né, do FDIC é que ele já tem todas essas cláusulas, né? É mais que um template assim, de contrato, né? Ele é todo um processo de governança. Porque tem 100 anos de teste, né? Exatamente. E você já prevê como evitar todos esses conflitos para não ter uma escalada de alguém abandonar a obra, né? Você pegar hoje, né, em contrato privado aqui no Brasil, Marco Civil, se trabalha muito na questão de boa-fé e de equilíbrio, né, financeiro dos contratos. Então, às vezes, se você deixa a informação passar, atrasar 1, 2 anos, um juiz pode ainda determinar que pela boa-fé dá um ganho de causa para um lado ou para o outro. Mas isso é muito... Você fala assim, não, é bom que eu estou trabalhando na boa-fé. Só que você deixa tudo muito aberto, né? E o contrato FDIC não, ele já coloca não desde o início. Né? Tem que ter, sim. Sempre sim da boa-fé. Mas regulado. Exatamente, ele tem todos os processos bem definidos, bem claros, todos os canais, quando que você tem que fazer uma comunicação, como que você tem que fazer uma comunicação, para evitar essas discussões. Então, tu falou isso porque o Aldo também fala dos FDIC, a gente tava numa das ACE lá, e teve uma pergunta, o cara, o FDIC é muito ruim porque tem que fazer notificação demais. É verdade isso? Olha, depende assim do quão belicoso é um lado ou outro. Tá?
O pessoal acha que depende do contrato, se é 1999 ou 2017, tá? Aí o pessoal faz muita carta. Tem contrato que você recebe 5 cartas por dia e você manda mais 5, 10. Mas nem toda comunicação precisa ser uma carta formal, né? No padrão do contrato. Né? Ele diz lá que você tem que ter uma comunicação por escrita formal. Tá? Pode estabelecer um e-mail, então. Pode ser um e-mail, né? É claro que dependendo da gravidade da coisa, você vai fazer mais formal, vai fazer uma carta, né? E é importante também que a comunicação ela seja clara do que você está discutindo. Por exemplo, se você é contratado e você acha que teve um impacto, vai ter um impacto de tempo, por qualquer razão. Você tem que comunicar de forma clara. Então você vai falar, olha, de acordo com a cláusula 3.5, eu estou avisando que isso aqui pode ter um impacto no prazo, a obra, e eu vou apresentar o detalhamento à frente. Porque você tem um prazo, em geral, a partir do que você teve conhecimento, por exemplo, de uma causa de atraso, você tem 28 dias para avisar. Que é um prazo longo, né? Convenhamos. E você não precisa justificar tudo em 28 dias. Você tem que avisar, olha, aconteceu um sinistro, algum problema, que vai ter um impacto. É porque às vezes você nem sabe exatamente qual é o impacto. Você não conseguiu ainda. Um exemplo prático, assim. Você precisava receber uma base civil. Não recebeu. Só, não recebi tal dia. Mas qual é o dia que você vai receber? Não, recebendo daqui. Eu estou prevendo que vou receber daqui a 15 dias. Você está prevendo. Você ainda não sabe qual é a consequência exata. Então, esse que é o ponto. Você tem que esperar o segundo evento, que é o recebimento, para poder você fazer a conta do impacto. Isso. E o FDIC, ele dá todos esses caminhos, esses prazos para você fazer isso, né? Então, mas você tem que notificar, avisando em geral toda a comunicação que eu faço. Eu sempre, aí ela fica é interessante de ver, porque sempre tem assim, eu coloco faço uma notificação e falo a cláusula 20.1, que é, por exemplo, que é a cláusula de claims. Eu cito, de acordo com a cláusula 20.1, tal. Isso aqui é a cláusula 3.5, determinação. Tudo eu cito. Né? E quando é contratada, ela tem que estar citando a cláusula também, porque no caso de ir para um board, né? Ou se chegar aqui mesmo na arbitragem, não vai ver o que o contrato pede. Se você não foi claro no que o contrato pede, aí ela vai falar, não, você perdeu, porque você não fez a notificação da maneira... E perde direito, não é? E perde direito. Tá? Tem algumas coisas que... por exemplo, é muito comum você colocar que você vai discutir, se for para a justiça, por exemplo, você vai discutir em Wales. Né? Você tenta tirar Por quê? Porque eles estão mais acostumados com esses contratos internacionais do que ir, por exemplo, para uma justiça aqui no Brasil. Às vezes eles vão usar, mas nem sempre esse juiz ele vai seguir exatamente o FDIC. Né? Então você tem que tentar resolver antes. Né? Porque pode dar uma decisão lá um pouco fora do... Mas eu entendo a natureza porque assim, um juiz de carreira, cara, ele não é obrigado a entender de obra, né? Ele vai... Exatamente. Tem coisas ali que são muito difíceis, são muito complexas. Pra gente que trabalha isso a vida toda, 20 anos, e tem coisas que a gente se depara no dia a dia que, caramba, como agir? Agora, imagina um cara que não vive isso. Ele vai pedir não sei quantas como é que chama? Perícias. Uma perícia atrás da outra. Aquelas perícias que também às vezes não tem conclusão nenhuma. Não ajuda, né? Depende de quem contratou a perícia. Atrapalha mais ainda. Aí realmente vai dar o quê? Difícil saber. Isso, e daí vai muito para evitar isso também, da maturidade e da contratada também, né? Como evitar esses conflitos. Um exemplo, tem a FDIC, que é a federação, ela coloca, ela tem os princípios de ouro do FDIC, né? The Golden Principles, em que ele determina sobre ser justo,
basicamente, os contratos. Um exemplo, você vai contratar uma construção e você não tem certeza absoluta das condições de solo do local. Você não deve contratar um Yellow Book, porque você está passando alguns riscos que você não conhece. Que não deveria ser que não transferido. deveria ser no Yellow Book. Se você quer passar todo o risco para a contratante, você vai usar um Silver Book. Então, esses princípios de ouro dizem muito sobre a justiça, sobre ser justo na contratação. E de acordo com o nível de informação e do que você espera, você usa um tipo de contrato ou outro. Né? Entendi. E a contratada de entender também aonde que ela está entrando. Né? Na hora de ela analisar realmente como são esses riscos, se ela está fazendo uma proposta de acordo com esses riscos que está sendo proposto. Quando tu fala isso é porque tem certificação para você trabalhar com o FDIC, né? Tem certificações. Porque justamente para você trabalhar com isso, você precisa do teu projeto lá básico, do nascedouro lá do plano de negócio, já tem que estar uma pessoa lá direcionada que sabe, que entende e vai caminhar isso para um modelo do FDIC, né? Sim, exatamente, para encaminhar para que modelo que você vai fazer a contratação. Se você não tiver o pessoal qualificado lá no plano de negócio, talvez a coisa vai desandar lá na frente. Aí depois o engenheiro tem que resolver. Queria te fazer uma pergunta, porque a gente está conversando muito nos nossos fóruns, né, sobre contrato colaborativo. E eu soube que o FDIC também tem um grupo de estudo e está vendo um modelo para esse tipo de contrato. Procede? Está sempre trabalhando com avanços, né? Tanto de ser mais, né, um projeto tipo IPD, mais colaborativo, né, ou de estar aberto a novas tecnologias, né? Mas como ele a mudança ela é um pouco mais lenta, né? É uma federação que tem mais de 100 anos, os contratos são mais de 100 anos. Como você viu, a variação tinha um de 99, mudou em 2017. Então muito consistente, né? Levou 18 anos para ter uma alteração, né? Então vai vir coisa nova, né? Tem que estar sempre se atualizando, né? A gente fala cada vez mais de projetos colaborativos, então tem essa tendência sim, né? E é importante quando você fala de contratos, né, colaborativos, porque você traz não só às vezes a contratada e o contratante, você traz por exemplo, um consultor de engenharia ou de projetos antes para ajudar nessas contratações. É um exemplo, se você pegar, você pode trazer assim, eu tenho um projeto, quero contratar um Redbook. Será que aquele projeto que eu como contratante, aquele projeto que eu tenho, ele está num nível de maturidade suficiente para ir para o mercado? Porque eu sou contratante, por exemplo, eu sou mineradora, eu sou um hospital, eu sou uma metrô, eu não sou especialista em engenharia. O especialista é transportar pessoas, por exemplo, né? Será que aquele projeto que eu tenho, que eu contratei uma empresa para fazer, está com uma maturidade suficiente para ir para o mercado? Aí a tendência de quem está fazendo é dizer que está. Exatamente. Mas você precisa, na verdade, uma governança, precisa ser alguém a auditar aquilo de fora para dar o parecer, né? Para dar o parecer, né? Ou você traz já, né, alguém de fora com experiência para auditar e ver se você tem essa maturidade suficiente para ir para o mercado. Ou então você começa a trabalhar de maneira colaborativa. Você coloca lá o projetista, a montadora, né, a construtora e o contratante junto desde o início, em que você divide os riscos, né? Mas porque a contratante, ela vai estar neutra nessa história. Se ela receber um projeto ruim, ela vai ter problema. Então ela vai dizer, não tá. E fundamentar, óbvio, né? Fundamentar tecnicamente dentro dos padrões internacionais de boas práticas. Não tá porque
tô aqui, vamos supor que ele esteja usando lá o modelo do CA e ele vai dizer, ó, tá 800 pontos, né? Uhum. Tá aqui a fundamentação. Não dá. A gente precisa no mínimo de 300 para poder passar para a próxima, para abrir o gate, né? Uhum. Sim. Com uma pessoa de fora falando isso, como você está dizendo, dá muito mais robustez à governança da empresa. Isso é muito legal. É fundamental para a gente ter sucesso de fato, né? Nos projetos, na entrega desses projetos. Pois é. Demi, o microfone tá aberto aí, quiser fazer mais alguma observação, falar alguma coisa. Bom, primeiro agradecer mais uma vez ao convite, né? Falar da importância da gente estar sempre estudando, se capacitando mais, né, em novas formas aí de gestão de contrato, gestão de projetos. A gente não menosprezar boas práticas de mercado, como as que a gente participa da ACE, é um exemplo, né? É muito importante a gente trabalhar com esses mecanismos que ajudam a gente a ter projetos cada vez mais maduros e com sucesso. Bom, valeu, obrigado. É isso aí. Valeu, Muito muito obrigado. Gente, acho que foi um super aprendizado hoje, um monte de coisa. Espero que nossos gerentes aí tenham absorvido tudo isso. A ideia é levar isso para a nossa equipe, para o nosso time, para a gente debater, conversar. Eu acredito que é o futuro. Tinha uma pergunta que eu queria te fazer, que é sobre obras paralisadas do governo. Eu queria saber, assim, como é que... Mas eu acho que no outro... Podemos fazer fazer outro. Como é que isso pode chegar no órgão público para a gente ter menos conflito, a gente vê essas... teve uma pesquisa também lá, a gente vê dos engenheiros que participam lá da ACE, quantidade de obras públicas paralisadas prejudicando o país inteiro. Isso é outro ponto que eu queria conversar muito contigo depois. A nova depois. lei de licitação, né, que é 2021, se eu não me engano, né, ela já prevê mecanismos mais de evitar conflitos e de arbitragem, né? Ela já permite o uso, por exemplo, de modelos como o FDIC. Né? Poxa, eu queria ver, será que já tem uma obra aí pública com isso, assim, já chegou nos governos dos estados, pelo menos? Tá começando ainda. Tem muita coisa para conversar ainda desse negócio. Tem podemos muita curiosidade. Podemos fazer outro dia uma conversa sobre isso. Pronto. É aí, pessoal. Aprendemos mais um pouquinho, assistam, comentem, falem aí, traga o pessoal para conversar nas nossas obras, que é um assunto que vai estar cada dia mais em voga, porque a gente precisa de modelos cada vez melhores de contrato. Um abraço. Ok, obrigado, abraço.